Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Quando o brasileiro assim, tem vontade de empreender, de fazer um Hum, negócio, esse esquema dele morar na Irlanda e ter uma empresa no Brasil é muito bom, porque o capital dele fica barato, né? Ou seja, o dinheiro para ele hum. pegar emprestado aí. Ele pode, por exemplo, pegar dinheiro emprestado na Irlanda, no banco, e usar para investir na empresa dele aqui. Entendeu? Mas eu não sei como é que fica isso aí, a Não, questão é tranquilo, tributária também, né? é super tranquilo de fazer isso. Não Hum, paga pouquíssimo imposto, bem pouquinho mesmo, e é uma maneira legal da pessoa, mas aí a pessoa tem que querer trabalhar, né? Então, por exemplo, hum, ela pega aí no banco 20 mil euros, hum. quanto? 110 mil reais. Sim, E aí ela pode usar esse dinheiro aqui para construir uma casa e alugar a casa ou vender a casa, sabe? É uma sim. operação super tranquila de fazer, não é difícil, tributação bem baixinha. Aí para esse tipo de investimento é muito bom. Mas aí você tem que ter a empresa aberta aí no Brasil Mas ele também. tem que ter a empresa aberta no Brasil, tudo certinho. É. Como é que Não, funciona? a pessoa poderia também comprar Hum, pegar um empréstimo e comprar uma casa em nome próprio também. Não é hum. proibido, não. Mas com a empresa é melhor porque você pode trabalhar melhor aquilo, né? Contratar como PJ e tal. Como é que funciona essas remessas, né? Muita gente envia dinheiro para o Brasil, ou para isso que a gente está falando aqui, de, vou comprar uma casa. Eu pego o salário dele aqui e envia para lá, pelo Wise e tal. E muitas vezes é doação para os pais, Sim, porque, né, sustentar a família no Brasil, o que isso seja. é normal, né? O latino, de modo geral, o brasileiro, o pessoal do México, não aguenta, né? O cara tá fora, tem que mandar um dinheirinho pra mãe, né? Para os sobrinhos, Pois não é. tem como. É. Pois é. Às vezes para comprar um terreno, tem E gente que tem o sonho do terreno. Comprar um terreno aí, voltar e se aposentar no Brasil. compra o terreno, depois constrói lá uma casinha, uma piscina, né? É, é, Ah, como, é, como é que funciona a tributação para esse caso aí? então, olha que interessante. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. É, se a pessoa deu saída fiscal do Brasil, igual a gente falou bonitinho, dei saída fiscal, e abriu uma conta aqui no Brasil de não residente, naquele banco C6 ou qualquer outro, basicamente ela pode mandar dinheiro para o Brasil liberado. Tranquilo, tipo, o dinheiro já tá Tem, pago na fonte aqui. já tá pago, é igual o pessoal malha de manhã e posta lá, tá pago, né? Mesma coisa, tá pago, acabou. É claro É, que assim, não pode ser uma coisa absurda, você não pode pegar dinheiro do seu vizinho e começar a mandar para o Brasil, essas coisas, mas se for do seu sim, dinheiro mesmo, em sim. teoria você pode mandar 1 milhão por ano, não tem problema. Hum, E você pode mandar também, porque qual que é a maneira padrão de mandar dinheiro internacionalmente? É você vai no seu banco e você faz uma transferência SWIFT para qualquer lugar do mundo, inclusive para o sim. Brasil. Aí você faz a transferência SWIFT e cai o dinheiro aqui na sua conta. Só que os Só bancos que, taxam muito, hein, quando você faz essa transferência assim. então, esse aqui é o problema, que no Brasil, o Brasil é todo torto, né? Os Ah, bancos brasileiros, eles abusaram anos, abusam até hoje. Então, por exemplo, internacionalmente você faz uma transferência dessa, sei lá, um banco americano te cobra uma taxa fixa, é $30. Então te cobra um spread é essa taxinha de 1%, assim, não dói tanto. No Brasil, às vezes o banco de varejo cobra 5% de spread, de taxa. Você manda 100 hum, mil e chega só a 95, sabe? é, Então os bancos aqui, eles, eles criaram uma má reputação imerecida, assim, eles abusaram muito tempo. Hoje até melhorou. Mas melhorou por quê? Porque apareceram os concorrentes. PayPal, Wise, o Neteller, Revolut um tá aí monte, né? também. Revolut, tem vários. Só que aí o brasileiro também, brasileiro é 880, né? Tudo ou nada. Aí o brasileiro interpretou assim, nossa, com Wise é liberado. Aí o cara começa a mandar dinheiro loucamente para ele, para o pai dele, para os amigos dele. E não, aí também não pode. Por quê? Porque o Wise ela é só um serviço de transferência de dinheiro. Hum, Ela, no Brasil, inclusive, ela já até se registrou como uma casa de câmbio. sim, Só que a maioria das transferências que a Wise faz são transferências que se chamam de câmbio simplificado. O que é o câmbio simplificado? É um câmbio que não vem escrito para que ele é. Então, por exemplo, se eu fizer uma doação para um parente que está no Brasil e eu for no banco, na hora de eu fazer o SWIFT, eu posso escrever lá, é uma doação. Aí quando chega aqui, o banco sabe que é uma doação, entendeu? hum, A Wise não. A Wise não vem.
Não é que ela está fazendo errado, é que ela meio que empurra para o cliente aquele câmbio que você faz apertando só um botão, é sempre o câmbio mais simples, que é justamente o simplificado, que foi feito para isso, para você de vez em quando mandar um dinheirinho pro seu filho no exterior, uma coisinha assim. Mas ele foi projetado para o cara usar uma vez na vida, uma vez por ano. Mas aí o brasileiro vai lá e fala Todo assim, ó, mês. vou mandar toda semana 500 euros. Fica mandando. E aí fica caindo dinheiro no Brasil sem explicar a origem. Hum. Então, por exemplo, se um estrangeiro não residente, uma pessoa brasileira que mora na Irlanda, fizer uma doação hoje, tá? Pela lei de hoje, uma doação de 200 mil reais para a mãe dele vai pagar no Brasil zero, não vai pagar nada. Por quê? Porque a doação não paga imposto de renda, nunca pagou. E quando vem uma doação do estrangeiro, a gente está num buraco legal assim, que antigamente a doação que vinha do exterior era tributada. E tem um projeto de lei para voltar a tributar. Mas nesse período que nós estamos vivendo, tipo esse ano e talvez algum pedaço do ano que vem, a tributação foi suspensa. Então a gente está numa Galera, fase boa. boa hora de doar dinheiro aí para os Exatamente. familiares, hein? Os Não, é familiares do boa hora Brasil, mesmo. Tem que ser até o fim do ano. familiares do Brasil, se tiver algum parente aí que mora fora, pode falar pra, fala para ele, ó, pode me doar um dinheiro aí que tá liberado. Não, mas é verdade, a gente está numa janela maravilhosa, porque provavelmente ano que vem, no máximo 2025, eles vão voltar a tributar. Tem um projeto de lei aí, no meio dessas reformas. Então a gente está num buraco, numa janela mesmo. Pode mandar. 200 mil não tem tributação. Se você, agora, não tem tributação, olha que interessante. Se você for no banco, fizer o Swift, falar assim, escreve aí, donation, né, doação. O banco vai escrever lá que é doação, vai chegar aqui, o Itaú, o Banco do Brasil, a Caixa, vai falar assim, olha, uma doação, vai dar tudo certo. O que o pessoal faz? Ele estoura o WISE dele, mandando para a mãe. Aí chega para um amigo, estoura o WISE do amigo, mandando para a mãe também. E na conta da mãe dele, fica só caindo um monte de depósito sem identificação. R$ 1.000, 2.000, 3.000, 3.500, 2.700. Aí a mãe dele, no outro ano, vai fazer um imposto de renda, vai no contador. O contador fala assim, ô minha senhora, esse tanto de depósito aqui sem identificação, o que que é? Ela fala, é a doação do meu filho. Ele fala, mas tem o Swift? Não. Tem contrato de doação? Não, não tem nada. E aí, muitas vezes, o contador põe na declaração como renda, que ele não tem outra coisa para colocar. Ou se o contador não coloca como renda, a Receita Federal fala assim, mas como é que essa senhora que ganhava aposentadoria de um salário por mês, de repente ganhou 150 mil reais no ano e não declarou nada? A própria Receita vai lá e multa, entendeu? Aí fica aquela coisa de como se fosse um enriquecimento ilícito, algo desse tipo, Isso, né? fica sem causa. Ou seja, uma coisa que podia ser feita super tranquilo, era só fazer a doação bonitinho, o brasileiro, ele acha que achou uma brecha no sistema, por meio da WISE e tal, e ele acaba forçando um problema. Cara, mas isso aí é porque não é nem a pessoa tentando ser esperta, né? É falta de conhecimento mesmo, né? Pois é, então eu te falei que os bancos do Brasil abusaram demais. A pessoa ficou traumatizada com o banco, ela não quer mandar por banco. Porque se você pegar assim, um europeu vai mandar dinheiro para o outro, ou um europeu vai mandar dinheiro para o Canadá, normalmente eles mandam pelo banco mesmo. Eles não têm essa vontade de sair do banco. Só que aí, beleza, eu entendo. Só que aí, na hora que apareceu a solução, que seria esses PayPal da vida, o Wise e tal, o brasileiro também exagerou, entendeu? Tanto que é muito comum você falar, a pessoa falar assim, esse ano eu não tenho mais limite na Wise. Mas esse limite da Wise não é um limite da lei. Na lei não está escrito, você pode mandar quando dia você quiser. É um limite só assim, de política da empresa, para É evitar porque para excesso, lavar evitar dinheiro. a própria, como auditoria, né? Sim, sim. Porque, Mas, por né? exemplo, se você for no. Você tem uma casa aí, você vendeu a casa por 200 mil euros. 200 mil euros é mais de R$ 1 milhão. Você não precisa ficar 2 anos mandando um pouquinho, 10 mil reais pelo Wise toda semana para você mandar para o Brasil. Você pode ir no banco e mandar de uma vez só. Inclusive, hoje em dia, você já consegue negociar com os bancos, especialmente esses bancos que eu falei que são mais especializados em câmbio, ou então no Brasil existe uma coisa que chama casa de câmbio, que é uma espécie de um banquinho especializado
Você consegue ligar e negociar, assim, eu quero mandar R$1 milhão ou R$100 mil, mas eu não quero pagar um spread alto. E é muito comum você negociar um spread, às vezes, de 1%, 0,5%, sabe? Quem tiver dúvida sobre isso, pode me ligar, mandar um e-mail. Então, assim, hoje está muito mais acessível fazer o negócio certo. Mas aí você vê, né? O que eu tava falando aqui da falta de conhecimento. A maioria dos contadores, eu não tô nem, tipo, normal a pessoa não entender, mas assim, a maioria dos contadores não vão ter esse conhecimento de Essa tributação maldade, assim, né? internacional. Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.